Queridos irmãos, nós estamos nessa altura da história da Bíblia, num lugar em que os seres humanos foram picados pelo pecado, atingidos pelo pecado, envenenados pelo pecado. Os seres humanos, eles se renderam ao monstro que apareceu lá no Éden, e eles, em razão de terem escutado a ilusão que procedeu das palavras desse monstro chamado Diabo, Satanás, antiga serpente, em razão de terem dado ouvidos a esse ser, eles foram expulsos do jardim do Éden. O anjo está com uma espada de fogo na porta do jardim, eles não podem voltar para lá. Eles estão na largueza da terra. A terra já começou a produzir abrolhos, espinhos, a terra já tem uma desordem, os animais já começam a ficar ferozes, animais começam a ficar nocivos, insetos começam a ficar peçonhentos. Agora então existe uma condição difícil para a vida na terra. Não bastasse essa condição difícil para a habitação na terra, a condição de vida natural difícil, o pecado, o monstro, o ser da maldade está ali, está por perto, está o tempo inteiro junto às criaturas de Deus, aos seres humanos que Deus criou. Há algo que eles precisam estar sempre perguntando para si, diante de cada passo. Eles estão perguntando: Deus ou o monstro? Olha esse verso 7 aí, do texto que nós lemos. Verso 7 não diz assim, que o pecado está lá fora? Não é isso que há no verso 7? Se bem procederes, não é certo que serás aceito, porém se procederes mal, o pecado jaz à porta. Sabe o que é jaz? Está deitado, está acamado. Você vê na lápide, aqui jaz, aqui está deitado. Você nunca viu uma lápide dizendo aqui jaz e a criatura está em pé. Não seria muito correto dizer assim, mas ok, tem o cemitério se sepultam pessoas de pé também, tudo bem. Mas jaz, o pecado está deitado lá fora. Os estudiosos dizem que a ideia no hebraico é: tem um monstro na porta, e então cabe a você dominá-lo. Eu percebo aqui uma espécie de uma questão colocada assim: você vai dar conta de lidar com esse monstro? Você vai dar conta de dominá-lo? Tem um monstro lá fora, e você terá que perguntar todo dia: Deus ou monstro? Todo dia essa pergunta precisará ser feita. Porque, queridos irmãos, e essa dentro do texto, vamos dar uma olhada no texto, vamos perceber aqui o texto e a maneira como o texto lida com essa questão dessas perguntas que precisarão ser feitas o tempo inteiro, todo o tempo. Nos primeiros versos desse texto, do verso 3 até o 5, verso 1 e 2, conta que Eva teve um rapaz com a ajuda do Senhor. Ela declarou, adquiriu um jovem, um rapaz, um varão, com a ajuda do Senhor. Chamou seu nome Caim. Depois teve um outro irmão chamado Abel. Os primeiros versos contam de um Caim, lavrador, de um Abel, pastor de ovelhas. Mas a partir do verso 3 até o verso 5, nós temos um ato de adoração. E agora eles precisavam perguntar: como é que nós adoramos? De que maneira é a forma correta de adorar? Porque tem um monstro que vai estar
ficará soprando modos de adoração, porque há um Deus eterno, soberano, Criador, o Senhor das nossas vidas, dono da terra, dos céus, do mar e de tudo que há neles, e Ele tem o seu modo para ser adorado. Ele tem uma maneira, Ele tem a prerrogativa e o direito de dizer: é assim que é para adorar. Então agora existe essa pergunta entre o monstro e Deus. É uma pergunta que eles terão que fazer. Os versos 3 a 5 nos lembram isso. Há mais perguntas que terão que ser feitas. O verso 5 aqui lembra que eles terão que perguntar: como serão os nossos relacionamentos? A gente pode lidar com a pessoa que está do lado assim: não gostei, fechei a cara, não gostei, descaiu o semblante. É assim? Pode ser assim? O Eterno está tranquilo com esse tipo de procedimento, ou esse tipo de procedimento vem da parte do monstro? Posso lidar com o meu próximo, a pessoa que está junto a mim, do jeito que eu quiser? Sou eu quem determina o modo de lidar? Sou eu quem diz como proceder? É uma pergunta também que terá que ser feita. Versos 6 e 7 lembram que é outra pergunta também que deverá ser feita. Eu posso traçar uma estratégia para essa lida com quem está ali perto de mim? Ou eu tenho que confiar numa estratégia que vem do Eterno? Que nessa altura o Caim ele ficou nervoso, porque a adoração dele não foi a adoração do jeito que tinha que ser. Depois ele descaiu o seu semblante para com o seu irmão. Agora ele está engendrando um projeto, um plano. Está preparando para chamar o seu irmão, para os dois irem para uma região um pouco mais deserta, afastado da população, afastado do grupo maior. Ele tem um plano, ele tem uma estratégia. Sua estratégia é malévola, sua estratégia é cruel, mas ele está levando essa estratégia à frente. Tem um monstro que pode soprar estratégias, mas tem o Eterno, Todo-Poderoso Deus, que tem a estratégia para relacionamentos. A pergunta precisa ser feita: quem eu vou escutar? A quem eu vou emprestar os ouvidos? E quem vai dizer a direção? Os versos 6 e 7 nos lembram isso. O verso 8 nos lembra que os nossos, apontam, mostram para nós que eles precisavam perguntar também como eles deveriam conduzir os seus relacionamentos, a maneira de Deus ou a maneira do monstro. Ele estava no campo com seu irmão, e ele estava irritado com seu irmão, porque seu irmão havia adorado do jeito certo, ele não havia adorado do jeito certo. Todo um jogo, o monstro tinha colocado para ele uma adoração errada, e agora uma raiva do seu irmão que adora de maneira correta. E agora ele está levando esse relacionamento à frente. Primeiro, ele estava só irritado, só descaiu o semblante. Segundo, ele já tinha um plano, uma estratégia de lidar com seu irmão. Terceiro, ele estava disposto a destruir a vida do seu irmão. E agora ele podia parar e perguntar: mas gente, será que é assim que Deus preparou para a gente se relacionar com o semelhante? É matando o semelhante quando não dá certo o relacionamento com ele por alguma razão? É destruindo o semelhante quando a gente não gosta dele? É assim que o Eterno quer? Queridos irmãos, essa pergunta não foi feita. Lembra que a antiga serpente disse assim: você vai ter que ser como Deus sereis. Então agora tem uma coisa assim: não precisa perguntar nada, faça você mesmo, faça você mesmo.
Essa é a questão, essa é a sacada. O ser humano é capaz. Faça você mesmo. Trace sua estratégia nos seus relacionamentos. E ele traçou. E ele matou o seu irmão. Senhor amado. Primeiro assassinato. Alguém está aqui tirando a vida de outro, a vida que o Eterno deu. Alguém está aqui fazendo cessar o fôlego de vida, ou ao menos induzindo, empurrando a vida para esse despenhadeiro. Evidentemente que quem faz cessar é o Eterno em última análise, mas alguém está aqui, projeto de cessação da vida. Isso é um monstro chamado pecado, dominando uma pessoa, conduzindo uma pessoa. Mas depois que passa então essa fronteira, passada a fronteira, executado, assassinado, tem ainda uma pergunta que poderia ser feita. E a pergunta é: será que eu não posso voltar? E o Eterno vai naquele lugar, mesmo fora do jardim. O Eterno transpõe os limites do jardim, não que ele morasse no jardim, mora na glória celestial, mas ele se apresentava aos humanos no jardim, e agora ele não está, sua vinda e sua voz não está circunscrita na circunferência ali do jardim. Ele está indo além, está indo no lugar onde aqueles seres estão, e a voz dele está lá dizendo: Caim, cadê o seu irmão? Essa é uma oportunidade de arrependimento, essa é uma oportunidade de parar e dizer: eu já fui longe demais, eu já rompi uma fronteira que eu não deveria ter rompido. Mas tem uma voz chamando o meu nome, tem uma voz que eu ainda posso ouvir meu nome sendo chamado. Será que eu não posso voltar? Será que eu não posso recuar dessa vida que eu decidi viver, tenebrosa, de relacionamentos à base da morte, do assassinato, do ódio, da ira, do rancor, do desprezo à adoração verdadeira, do desprezo ao Eterno? Será que não tem volta? Será que eu não poderia voltar? O verso 9 lembra isso, Deus chamando o nome dele. Versos 13 a 15, tem uma outra pergunta que deveria ser feita: e agora? Quem vai determinar o juízo sobre mim? Caim poderia ter parado e perguntado isso. Não tem isso aí não. Na sua Bíblia ele está dizendo assim: ó, é duro demais o meu castigo, eu não posso suportá-lo. Eu vou andar fugitivo, errante, quem me encontrar vai me matar. Ele está dizendo como as coisas serão. Juízo, eu digo que juízo haverá. Eu digo qual será o juízo. Passei a fronteira, fui longe demais, não ouvi a voz chamando meu nome, não voltei. Agora eu digo como as coisas vão terminar. Que insistência desse está comigo, que insistência desse eu sei que eu estou fazendo, que insistência nesse eu mando na minha vida, que insistência, que insistência. A última pergunta do texto, verso 16: vou para onde agora? Saiu Caim da presença do Senhor. Deveria ter feito uma pergunta: e agora? Eu vou para onde? Eu faço o quê? Que caminho eu tomo? Que rumo eu tomo? Queridos irmãos, isso é a escalada do pecado. Isso é a escalada do pecado. Todos nós aqui nessa noite poderíamos tirar o nome de Caim e colocar o nosso. Poderíamos tirar o nome de Caim e colocar o nosso. E nós temos a oportunidade nessa noite de fazer estas mesmas perguntas. E eu gostaria de chamá-lo para fazer essas mesmas perguntas nessa oportunidade, nessa ocasião.
E a primeira delas é: como eu devo adorar? Escuta, você tem um Criador eterno, dono da sua vida, sentado no trono de glória. Você precisa perguntar: como eu devo adorá-lo? Tem resposta para isso? Tem. Cristo Jesus, Deus que se fez gente, Deus que se fez homem, Deus que manifestou, disse assim: o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então não é a oferta que eu quero, do jeito que eu quero, não é a adoração que eu trago, do jeito que eu quiser trazer, é aquilo que o Eterno diz, e Ele diz: em espírito e em verdade, do fundo da tua alma. Quando se ajoelhar para orar, busca a sinceridade até achá-la. Quando cantar uma canção para o Eterno, busque a sinceridade até que você a encontre. Deixa que o Espírito de Deus conduza as suas palavras, seu falar. Deixa que o Espírito de Deus conduza a sua oração. Nunca se ache o sujeito que sabe orar, a pessoa que tem as manhas. Tem isso não, você não sabe nada, e eu não sei nada. O Eterno assentado no trono precisa que a gente pergunte: meu Deus, como adorar-te? Se não, é a raiz do pecado, é o primeiro degrau do pecado, é o primeiro lance do pecado, é uma adoração errada. Uma adoração errada é incredulidade, uma adoração errada é falta de fé no Todo-Poderoso Deus. Fé em Deus é fé em quem Deus é, do jeito que Ele é. Fé em Deus não é um negócio que você diz aí: eu tenho fé do meu jeito, a minha maneira, creio do jeito que eu acho que é. Não tem axiologia para caminhar junto com a fé. Fé em Deus é curvar-se e dizer: tu és soberano, Senhor. Diga como vou andar, diga como vou proceder, diga como devo falar, diga como devo pensar, diga como devem ser meus sentimentos. Tu és o meu dono e tens a palavra sobre mim. Isso é fé. Qualquer coisa fora disso é incredulidade, não é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E pela graça sois salvos por meio da fé. A segunda pergunta é: como serão meus relacionamentos? Eu preciso perguntar isso. Eu posso descair o semblante quando eu não gostar? Eu posso fechar a cara quando eu não gostar do irmão? Jesus disse que não. Jesus disse para o irmão: aliás, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Jesus disse: se alguém quiser tirar a tua túnica, deixa levar também a capa, ou vice-versa. Para hoje seria assim: se alguém quiser levar o seu paletó, entrega a camisa também para ele. Se alguém fizer você caminhar uma milha, vai com ele duas. É isso que a Bíblia diz. É Deus que determina como devem ser os relacionamentos. Não sou eu, não é você. Não é você. Não é fechando a cara que você vai resolver as coisas. Não para Deus. Mas o monstro está soprando no teu ouvido. Você fecha a cara. Não lida com aquele, não vai na casa daquele, não conversa com aquele, bloqueia aquele, cancela aquele outro, faz, acontece, vira, mexe, faz isso, aquilo. Monstro soprando no teu ouvido. O Senhor Deus está dizendo assim: no que depender de vós, tem de paz todo mundo. Cristo está dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, tiver sede, dá-lhe de beber. Ore, bendiga aqueles que vos maldizem, ore por aqueles que vos perseguem, falem bem dos que falam mal de vocês. O Cristo disse assim: é assim que Deus quer, é assim que Deus, o Eterno, nos chama para enfrentar o monstro. Não dá para você não, o monstro está lá fora, ele vai te engolir. É a ideia do verso 7 aqui: o monstro está na porta, jaz lá fora,
Ele vai te engolir se você não olhar para o eterno, não se voltar para o eterno. Quem disse que estratégia de relacionamento você deve ter? É o Todo-Poderoso Deus. Não é você, olha, a partir de hoje eu vou lidar com essa pessoa, mas assim, sabe como é que é? Não é você que determina isso, porque você determinar é um monstro determinado, é um monstro por tabela, ele soprando em você e você dizendo. Não é você que diz como vai lidar com as pessoas. Para com isso. Ou você quer mesmo viver essa vida de pecado? Mas é uma pergunta que você pode fazer nessa noite. Como é que eu lido com o hater? Como é que eu lido com o opositor? Como é que eu lido com o outro lado? Como é que eu lido com o contrário? Como é que eu lido com o que não pensa como eu penso? Como? Pergunta isso para o eterno. Ninguém está autorizado a falar para você como lidar, senão o Todo-Poderoso Deus que criou você. Não tem influenciador, não tem diabo que tem uma palavra para você, senão o Todo-Poderoso, Eterno e Soberano Deus. Você precisa perguntar: até onde eu vou? Estou com raiva, estou nervoso, estou irritado. Até onde eu vou? Você precisa perguntar isso. Você precisa perguntar: estou aqui planejando o pecado, até onde eu devo ir? Você deve perguntar isso. Estou vivendo fantasias, estou viajando em fantasias sexuais, até onde eu devo ir? Pergunte isso. Caim não fez essa pergunta e cruzou a fronteira. Se você não faz essa pergunta, agora você cruza a fronteira. Estou com desejo, estou vendo as pessoas bebendo, eu estou com desejo de beber. Mas não é pecado, não é problema. Lá tal determinado país, pessoas bebem. Lá no outro lugar é assim, lá na Bíblia Noé bebeu, lá não sei quem bebeu. Estou com uma vontade de tomar uma cerveja, estou com vontade de beber um trem, beber um negócio. É para mim que você tem que perguntar isso? Pergunte isso para o Senhor da sua vida. Deus, eu cruzo a fronteira. Eu cruzo a fronteira. Os desejos sexuais estão latentes. Cruzo a fronteira. Vou para além de onde estou. Faça essa pergunta. Faça essa pergunta. Queridos irmãos, mas e aqueles que já passaram da linha? E aqueles que já foram longe demais? Agora precisa fazer a pergunta: eu posso voltar? Será que estar aqui nessa noite não é ouvir Deus chamando o seu nome? Será que eu precisaria dizer exatamente o seu nome nisso que estou falando com você nessa noite? Claro que não. Você sabe que Deus está chamando você. Você sabe que Deus está vindo para você nessa noite e dizendo assim: você ainda pode voltar, porque a minha voz ainda te alcança. Você ainda pode dar meia volta, porque os seus ouvidos ainda escutam a minha voz. Faça isso em nome de Jesus. A outra pergunta é: quem determina o juízo? Se eu continuar nessa vida, eu posso determinar que tipo de julgamento que eu quero? É verdade aquele negócio, aquele bilhete lá que você vai para o céu e chega lá e alguém está na porta e diz: aí você dá uma olhada, escolhe aí onde é que você quer ficar. É verdade que tem uma amostrazinha do céu, uma amostrazinha do inferno, e você decide entre os dois igual o deputado daquela história? É verdade isso? Não na palavra do Senhor. Jesus Cristo disse: aquele que crê nele tem a vida eterna, aquele que não crê será condenado. A condenação, ele diz que é o lago de fogo, é o inferno. Lago de fogo, a expressão que tem aqui na palavra do Senhor. Se você puder imaginar o que é mergulhar, nadar no lago de fogo, então imagine aí. Não é você que determina nada, nem eu, nem ninguém. É Cristo. E ele já disse na palavra dele. E agora? É uma outra pergunta: vou ficar longe de Deus depois de tudo isso que eu
ficar longe do meu Senhor, do Criador, vou ficar longe de Cristo Jesus, depois de tudo isso que eu vi, vou permanecer e insistir no pecado, vou continuar a minha marcha pecaminosa, vou continuar dando vazão ao meu caráter deformado, arruinado, vou continuar dando vazão aos meus sentimentos nocivos, ruins, prejudiciais a quem convive comigo, vou continuar nessa pegada? É com você. Eu vou para longe de Deus, vou para um lugar onde Deus não possa me ouvir, me escutar, onde Deus não possa me ver, vou me afastar do povo de Deus para um lugar distante, onde eu me esconda da face do Todo-Poderoso e viva a minha vida tranquilo, do jeito que eu quiser viver, ninguém me vê, está escuro aqui e ninguém vai me encontrar, e no escuro eu posso fazer o que eu quiser, porque ninguém vai me repreender, ninguém vai me chamar a atenção, Deus não me vê. Será que isso é assim? É sério isso? Não, não há lugar para onde você possa fugir do Espírito de Deus. Se você subir mais alto, fizer até um ninho nas estrelas, Deus está lá. Se mergulhar no mais profundo mar, Deus está lá. Se fizer a tua cama no abismo, ainda lá a mão do Senhor te alcançará. Não há como fugir da presença do Todo-Poderoso. Então, renda-se ao Senhor Jesus nessa noite. Dê a Ele sua mente e coração. Deixe Ele ser Senhor da tua vida. Amém? Fique em pé, vamos orar.